O amor de Deus que reconcilia. É o encontro do amor. O encontro do amor de Deus com o amor das criaturas. É preciso o amor de Deus, mas é preciso também o amor da pessoa para que essa reconciliação aconteça. Então a reconciliação é obra, é resultado do amor. E a palavra de Deus então nos apresenta duas figuras: Davi e aquela pecadora do Evangelho. Muitas vezes nós chamamos aquela pecadora de Maria Madalena, mas nem é certo que ela seja Maria Madalena. Aliás, no Evangelho não diz nada. Pelo contrário, é somente no capítulo seguinte, no capítulo 13, que vai falar de, entre outras mulheres, também Maria Madalena. Então, até bem provavelmente, esta pecadora de que fala o Evangelho, que esteve na casa de Simão e que lá ungiu os pés do Senhor, não seja a Maria Madalena do Evangelho, né? Embora nós nos tenhamos acostumado a chamá-la de Maria Madalena, mas não é certo que ela seja. Então, as duas figuras, Davi e esta mulher pecadora. Das leituras desse domingo, então a primeira é justamente essa sobre Davi. Como está aqui no folheto, nós temos apenas alguns versículos. Então vale a pena a gente pegar todo o trecho. Se alguém tem a Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 12, segundo livro de Samuel. Tem o primeiro e tem o segundo. É o segundo livro de Samuel, capítulo 12. O Senhor mandou a Davi o profeta Natã. Este entrou em sua casa e disse-lhe: dois homens moravam na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade. O pobre, porém, só tinha uma ovelha pequenina que ele comprara. Ele a criava e ela crescia junto dele com os seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo no seu seio. Era para ele como uma filha. Certo dia chegou à casa do homem rico a visita de um estranho. E ele, não querendo tomar de suas ovelhas, nem de seus bois para aprontá-los e dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre, preparando-a para o seu hóspede. Davi, indignado contra tal homem, disse a Natã: pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. Ele restituirá 7 vezes o valor da ovelha por ter feito isso e não ter tido compaixão. Natã disse então a Davi: tu és este homem. E aí começa a leitura como está no folheto. Eis que o que diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu Senhor e pus as suas mulheres nos teus braços. Eu te entreguei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse ainda pouco, eu teria juntado outros favores. Por que desprezaste o Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Feriste com a espada Urias o Hiteu, para fazer de sua mulher a tua esposa, e o fizeste perecer pela espada dos amonitas. Por isso jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezaste, tomando a mulher de Urias o Hiteu, para fazer dela a tua esposa. Eis o que diz o Senhor: vou fazer que se levantem contra ti males vindos de tua própria casa. Sob os teus olhos tomarei as tuas mulheres e dá-las-ei a um outro, que dormirá com elas à luz do sol. Porque agiste em segredo, mas eu o farei diante de todo Israel e diante do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás.
Todavia, como desprezaste o Senhor com esta ação, morrerá o filho que te nasceu. E Natã voltou para a sua casa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E você sabe que o pecado que Davi cometeu não foi pequeno. Deus amava muito a Davi. Deus amava muito a Davi. Tanto assim que foi escolhê-lo. E interessante, você deve lembrar-se disso. Samuel, quando chegou na casa do pai de Davi, porque Deus orientou, era lá, nesta casa, que ele encontraria aquele que seria ungido rei de Israel. A primeira tendência de Samuel foi ungir logo o irmão mais velho, que era forte, bonito. Mas Deus colocou no coração dele: não é ele. Você vê as aparências, mas eu olho o coração. E Samuel mandou chamar o segundo irmão, o terceiro irmão, o quarto irmão, e foi indo um por um, e não era nenhum deles. O Senhor colocava no coração de Samuel que não era nenhum desses irmãos, e vai escolher justamente Davi, o menorzinho, o pequenininho, que nem estava em casa, franzino ainda, estava cuidando das ovelhas. E foi ele que Samuel ungiu, porque Deus já o havia escolhido. Toda a proteção de Deus com Davi, livrando das mãos de Saul. Toda a bondade de Deus, depois fazendo o rei de Israel e o acompanhando nas batalhas. Deus amava muito Davi. Mas o bonito é que Davi também amava muito o Senhor. Não somente amava, mas Davi também servia ao Senhor. E aí está a grande característica de Davi. Davi era um homem fraco, mas era um homem que amava muito o seu Senhor. Davi era um homem fraco que errou muitas vezes. Essa não foi a única vez que ele errou. Mas, apesar da sua fraqueza, Davi amava, e porque amava, servia o Senhor e não deixava de servir o Senhor. Mas chegou essa ocasião em que Davi errou, e errou muito feio. Os exércitos foram para a batalha. Davi já estava muito autossuficiente. Ele havia crescido em autoridade, em poder. Então ele já não ia mais à frente dos exércitos. Mandou os seus generais e ele ficou em casa. E ficou em casa na ociosidade. Não tinha o que fazer. Os exércitos estavam batalhando, não tinha ninguém para julgar, nenhum grande trabalho. E lá do alto do seu palácio, ele avistou Bersabeia, a esposa de um dos seus soldados, Urias, e começou a cobiçar aquela mulher, e a viu tomando banho, e no coração de Davi começa a nascer a malícia e a cobiça, até que ele manda chamar esta mulher, e a seduz, e fica com ela, e adultera com ela, e ela engravida. E quando ela manda ele avisar que eu estou grávida, Davi começa a fazer cálculos. E agora, como é que eu vou escapar dessa situação? E daí concebe um plano pior do que o primeiro. Então o que ele faz é isso. Agora é o fingimento, é a mentira. Manda chamar Urias, o seu soldado. E pensa ele, então Urias vem, ele vai para casa, vai estar com a sua esposa, há tempo que ele está fora de casa, vai se aproximar dela, o tempo é mais ou menos igual, pouca diferença, ele nem vai perceber. Quando nascer a criança, Urias vai pensar que o filho é dele, e faz isso, hipocritamente. Agora Davi começa a usar de mentira e chama Urias. E Urias, sem saber de nada, dá-lhe um tapa assim
com luva de pelica, dizendo: mas como? Eu ir para minha casa? Eu ir dormir com a minha esposa, enquanto a nossa nação está em batalha, enquanto os meus companheiros estão lá, enquanto eu estou servindo ao meu rei? Não, eu já vim, eu já fiz o que o meu rei queria, já recebi as instruções, eu não vou para minha casa, eu vou dormir aqui, na porta do castelo. E Davi insiste com ele, mas Urias não vai, e fica ali, e dorme no chão, na porta do palácio de Davi. No dia seguinte, Davi insiste novamente, e Urias não vai para casa, nem vai ver a sua esposa. E Davi é obrigado a deixar que ele volte para a batalha. Daí ele concebe um plano muito pior ainda, manda um recado para o seu general que coloque Urias na frente, na primeira fila, para que então, estando na primeira fila, ele corra muito mais risco e facilmente seja morto, e assim Davi se escape da situação. E é o que o general faz, coloca Urias na primeira fila, e na batalha ele é ferido, ele é morto, e chega a notícia de que Urias havia morrido. Então Davi agora, depois do adultério, depois da mentira, depois do assassinato, porque foi um assassinato, agora hipocritamente, Davi se condói que o seu soldado morreu na batalha, e a sua esposa está grávida. Então ele vai e chama a Bersabeia para o seu palácio, e como ato de amor e de caridade para com ela e para com a família, a desposa. E Davi estava completamente cego. O pecado foi cegando Davi, e ele nem tinha percebido a situação em que ele estava. Iria continuar a sua vida assim, desse jeito, quando Deus, e aí está o lindo, porque Deus o amava, porque Deus o amava profundamente, Deus manda o profeta Natã, e é justamente a leitura que nós tivemos. Natã que chega e conta aquela parábola, aquela historinha, né? E Davi escuta muito atento a história que Natã vai contando. Mas como é possível, né? Um homem rico que tinha tantas ovelhas, tantos bois, e o coitadinho do seu companheiro tinha apenas uma ovelhinha. E ele justamente rouba a ovelha do outro e mata a ovelha do outro para preparar a ovelha e dar para um hóspede que chegou, enquanto ele tinha tanta ovelha e tanto boi. Então Davi se enche de ira e diz: mas quem é este homem que vai pagar tudo aquilo que ele fez? Que injustiça, que maldade! E Natã diz claramente: tu és esse homem. E começa a mostrar que ele fez muito pior do que a historinha. E vai recontando para Davi o seu erro, o seu pecado, o seu adultério, a sua mentira, o seu assassinato, e diz a ele: Deus manda te dizer: eu te ungi, eu te escolhi, eu te trouxe, eu te dei do bom e do melhor, eu realmente te tratei como um pai trata o seu filho, eu lhe dei todas essas posses, eu lhe dei mulheres, e você vai fazer justamente isso com um dos teus servos. Você o mata para encobrir o seu pecado e desposá-la. E aí está o bonito. Quando pela bondade de Deus que lhe mandou Natã, a cegueira de Davi cai, daí sim o coração de Davi, que amava o Senhor e que servia o Senhor, daí Davi sente toda a dor do seu pecado, toda a dor daquilo que ele tinha feito, e Davi chora, e Davi se arrepende, e Davi fica com o coração despedaçado por aquilo que ele fez. Davi se prostra no chão e confessa o seu pecado, e diante da sua atitude, então Natã sente no coração e passa para Davi o que o Senhor mandava dizer: uma vez que tu te arrependeste, o Senhor perdoa
o teu pecado. De tudo aquilo que Natã havia dito que aconteceria, o Senhor retira tudo. A única coisa que Deus não quis era que aquela criança vivesse. Aquela criança que era resultado daquele adultério. Mas as outras ameaças que Deus havia feito, Ele as retira toda diante do arrependimento de Davi. E nós vemos aí a beleza do amor dos dois. O amor de Deus foi enorme. Deus que já amava Davi, depois, quando Davi erra e como errou, Deus não deixa de amar Davi. E justamente porque ama Davi é que Deus manda Natã, para Natã pôr as coisas às claras diante de Davi. Não porque o condenava, mas porque Deus amava a Davi. E por outro lado, Davi que amava o Senhor, mas veja, o pecado cega a gente. Até os servos do Senhor podem ir sendo pouco a pouco cegados pelo pecado. Um primeiro puxa um segundo puxa um terceiro puxa um quarto, e um pior do que o outro. E a pessoa vai ficando cegada pelo pecado. Mas porque Deus ama. Para Davi Ele mandou Natã. Para cada um de nós Ele manda um meio, às vezes meios dolorosos, para acordar a gente como Deus acordou Davi, para sacudir a gente como sacudiu Davi. E bem-aventurados somos nós quando diante do chamado do Senhor a gente se arrepende. A gente, porque ama o Senhor, a gente cai em si e a gente se condói, a gente se põe no chão e se prostra diante de Deus e reconhece o próprio erro, a própria cegueira, a própria maldade. E sabe, gente, o bonito está aí no amor dos dois lados. Davi podia dizer com toda franqueza que ele era fraco, mas ele amava o Senhor e servia o Senhor, e não deixava de servir o Senhor por causa da sua fraqueza. Aí está o bonito. Ele não deixou de servir o Senhor por causa da sua fraqueza. E uma vez perdoado, Davi retoma todo o seu caminho de amor e de serviço ao Senhor, e vai servi-lo ainda com mais entrega, com mais ânimo, com mais coragem. É preciso ser Davi dos dois lados. O Davi que ama, o Davi que serve e o Davi que se arrepende. Porque todos nós podemos errar e pecar contra o Senhor. Claro, o pecado de adultério não é o único. Não é o único. Todos nós podemos errar. Eu não estou dizendo para nós pecarmos. Mas aí está a grande lição, a grande mensagem da liturgia deste domingo, que é justamente por causa do amor, nós nos arrependemos, nós voltamos atrás e nós não deixamos de servir ao Senhor. Não é a nossa fraqueza que vai nos impedir de servir ao Senhor, não é a nossa fraqueza. Pelo contrário, justamente porque nós somos fracos, é que nós queremos servir mais ainda ao Senhor. É porque nós tantas vezes erramos, é que nós nos arrependemos, nos erguemos e servimos mais ainda ao Senhor. Eu não estou dizendo aqui que nós sermos fingidos ou duas caras, que a gente queira servir o Senhor descaradamente, né? Vai errando, vai cometendo pecado e servindo ao Senhor. Não é isso. Vocês percebem que a situação de Davi é bem diferente. Eu não estou falando aqui de descaramento, mas eu estou falando dessa situação que, apesar da nossa fraqueza, apesar de sentir a nossa fraqueza, nós amamos o Senhor e servimos ao Senhor. Porque muitas vezes o nosso próprio orgulho nos faz retrair. Então, porque nós somos fracos, porque nós erramos, porque nós pecamos, nós nos retraímos e dizemos: bom, eu não posso servir ao Senhor, não devo servir ao Senhor, porque eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou pecadora. Não, é justamente o contrário. Nós somos fracos, nós erramos muitas vezes, mas nós amamos o Senhor e
porque amamos o Senhor, nós servimos ao Senhor. E quando nós sentimos mais forte a fraqueza, quando nós caímos, quando nós erramos em graves pecados ou em pequenos pecados, justamente porque nós amamos o Senhor, nós nos arrependemos, nós choramos, nós sofremos com o nosso próprio pecado, e reconciliados. E a reconciliação é o resultado do amor de Deus e do nosso amor que se encontram. É no encontro dos dois amores é que acontece a reconciliação. E reconciliação é uma coisa linda. Reconciliar-se quer dizer refazer a aliança. Havia uma aliança entre Deus e Davi, uma linda aliança. E Davi rompeu vergonhosamente a aliança com todos esses pecados que um engatilhou o outro. Mas o amor de Deus e o amor de Davi se encontraram e a reconciliação aconteceu. Conosco é a mesma coisa. A nossa reconciliação acontece a partir do encontro dos dois amores. O amor de Deus e o nosso amor. Deus está sempre disposto a nos amar. E veja, graças a Deus, Davi não é uma exceção. A gente podia pensar, bom, Davi era Davi. Mas você é você. E para Deus não existe um Davi e o restante é resto. Não, para Deus não existe resto. Você não é resto. Nenhum de nós é resto. Cada um de nós é filho, cada um de nós é filha, querido, querida de Deus. Deus assume cada um de nós como se nós fôssemos únicos. Deus nos ama e Deus nos escolhe e Deus nos privilegia como se cada um de nós fosse um Davi. O amor de Deus por nós é assim. Então é preciso que da nossa parte haja amor igual. E porque nós amamos, nós servimos o Senhor. E nós somos fracos, somos sim, erramos e pecamos, erramos sim. Mas justamente do encontro dos dois amores, o amor de Deus e o nosso amor, a reconciliação acontece. Muitas vezes pode ser que a gente fique cego e acontece. Ou com pequenos pecados, ou com grandes pecados, nós ficamos cegos. Quantas vezes? Em questão de família, em questão de casa, marido e mulher, pais e filhos, a gente vai ficando ressentido, magoado, ferido, fechado, né? E se fecha e não conversa, guarda rancor no coração. Quantas e quantas vezes nós partimos para mentir e uma mentira puxa outra mentira, uma mentira puxa outra mentira, e vamos acumulando aquilo, né, e ficamos cegos. Quantas vezes nós entramos numa coisa errada, por exemplo, em questão de dinheiro, e uma coisa puxa a outra, e uma coisa puxa a outra, e a gente se complica com aquele dinheiro, e quer tapar o sol com a peneira, e vai ficando cego e não percebe onde está. Quantas vezes também no campo da sexualidade. A gente dá uma escorregadinha, e daquela escorregadinha e vai outra, e vai outra, e vai outra, e a gente vai indo longe. E fica cego, parece que está tudo bem, tudo certo, não estou fazendo nada de mal. Até estranha quando os outros estão reparando e comentando, e alguém vem falar comigo. E vai ficando cego, todos nós podemos passar por isso. E é que está em todas essas situações de cegueira. Deus é tão bom que Ele usa de algum Natan. Usa uma pessoa mesmo, usa um acontecimento, usa um fato, às vezes fatos dolorosos. Deus pode muitas vezes usar até mesmo de uma doença, de uma desgraça, até mesmo da morte, para nos chacoalhar. Não é que Deus mate ou que Deus mande doença para isso. Não, Deus se utiliza como meio. Até mesmo de uma desgraça, até mesmo de uma doença, até mesmo de uma morte, para nos chacoalhar, nos acordar, tirar as vendas dos nossos olhos para que a gente volte a ver, e assim o nosso amor se redesperte, e a gente caia em si, e veja que errou, veja que pecou, porque para sermos perdoados, nós temos que encarar o pecado e admitir o nosso pecado, senão não há reconciliação. A primeira coisa para sermos perdoados é pôr às claras o nosso pecado. Nós sermos os primeiros a admitir: eu errei, eu pequei.
Porque até às vezes nós queremos então nos conectar diante de Deus. Não, Senhor, eu fiz, só que não foi tão grave, porque eu não estava consciente, eu não percebi, né? E pensamos que justamente com essas desculpinhas nossas, com essas justificativas nossas, vai ser mais fácil o perdão. Não, é justamente o contrário. Deus é verdadeiro e age na verdade. Quanto mais nós estivermos na verdade, mais nós temos possibilidade de sermos perdoados. Se eu errei, Senhor, eu errei. Se eu errei gravemente, Senhor, eu errei gravemente. Se por acaso eu fui desonesto, Senhor, eu fui desonesto. Desculpe a expressão, se eu fui cachorro diante do Senhor, Senhor, eu fui cachorro diante de você naquilo que eu fiz. O que eu fiz com o Senhor foi uma cachorrada. Eu fui desleal, eu fui traidor naquilo que eu fiz. Não é para nós nos acusarmos, não é para nós nos condenarmos mais do que o necessário. Não, não é isso. Mas é dentro da verdade. Não é questão de me desculpar, me conectar. Não, não foi tão grave, porque afinal das contas, o que aconteceu, o que fizeram comigo, eu não percebi. Não, nada disso. Pelo contrário, o que é. Claro, se o pecado foi leve, é leve. E Deus perdoa o pecado leve também. Mas se o pecado foi grave, se o pecado foi gravíssimo, se o pecado foi sujo como o de Davi, e se um pecado puxou outro pecado até chegar a este ponto, é a gente olhar de cara e dizer: Senhor, eu fui longe demais, e eu fiz isto e isto e isto, eu fui mau, eu fui mentiroso, eu fui hipócrita, eu fui traidor, e eu estou arrependido, e o meu coração está dolorido, quebrado, machucado. E no encontro dos dois amores, então o Senhor nos perdoa. Percebe? Nesta hora, a forma de amar é a gente sentir profundamente a dor. Porque se você ama alguém e você faz uma cachorrada com aquela pessoa que você ama, você sofre. Se você não sofre, é porque você não ama. Mas se você ama, você sofre. É diferente do sofrimento, é resultado de orgulho, que eu fiquei ferido, porque afinal das contas eu fiz uma coisa errada e não podia fazer tal coisa. É diferente. É uma dor que a gente sente porque ofendeu ao outro, ofendeu ao Senhor, porque magoou o coração do Senhor, porque traiu o Senhor. E quando o amor se faz arrependimento, do encontro dos dois amores, vem a reconciliação, a linda reconciliação, e o amor aumenta. Acho que você já entendeu tudo. E a segunda figura que nos é apresentada, é muito rico esse domingo, graças a Deus. E o segundo exemplo, e a segunda figura que nos é apresentada nesse domingo, é a que está no folheto e vocês podem acompanhar. É a figura dessa mulher. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e se pôs à mesa. Apareceu então certa mulher, conhecida na cidade como pecadora. Sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. A mulher se colocou por trás, chorando aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, depois os enxugava com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse mesmo um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, porque ela é pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: você julgou certo. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, banhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos.
Você não me deu um beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Você não derramou óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu lhe declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Eu vou repetir esse versículo 47. Por esta razão, eu lhe declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. A quem se perdoa pouco, também mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Palavra da salvação. E você pode perceber a beleza dessa segunda figura. Esta mulher era pecadora. E quando aqui o Evangelho fala de pecadora, era uma mulher prostituta na cidade, conhecida. Certamente prostituta de classe, conhecida dos homens ali. Tanto assim que Simão sabia bem quem era ela. Mas aí veja, embora prostituta, embora uma mulher ferida, machucada pela vida, era uma mulher que tinha um grande amor. Sabe, muitas vezes nós somos que nem Simão, e julgamos que só pelo fato de a pessoa ter errado, ter pecado, ter entrado em certas situações na vida, ela não é mais nada, nem tem amor, nem tem coração. E muitas vezes é justamente ao contrário. Veja o que Jesus disse para Simão: você que é um homem bom, você que é um homem honesto, você que é fariseu, você que me convidou para eu vir fazer essa refeição na sua casa, quando eu cheguei, você não deu nenhuma demonstração de amor, nenhuma. Você não foi me receber na porta, você não me trouxe água para eu lavar as minhas mãos e os meus pés, você não me abraçou e não me deu o ósculo da paz, você não ungiu a minha cabeça com óleo, com perfume, você não deu demonstrações de amor. Mas era justamente o contrário. E foi justamente isso. Aquela mulher tinha amor no coração. Um amor sofrido, um amor machucado por causa de toda aquela vida que ela tinha vivido. Mas ela tinha amor. Havia amor no seu coração. E quando apareceu Jesus, ela sentiu que aquele homem era diferente. Que com ele e nele, ela podia encontrar uma vida nova, uma vida diferente. Ela podia remodelar toda a sua vida. Ela podia ser uma outra criatura. E justamente, amor atrai amor. Porque ela amava, embora vivesse essa vida. Ela sentiu-se atraída por Jesus e vai. E veja que coragem daquela mulher. E entrou na casa do fariseu, estão no banquete. Naquele tempo as mulheres não faziam isso. Nem para servir, eram as mulheres que serviam. Eram os servos que vinham servir. Mas ela corajosamente entra na sala e vai e se põe ali aos pés de Jesus. E quando ela chega até Jesus, quando ela olha para Jesus, quando ela vê, e ela mais do que vê, ela sente toda a atitude de Jesus, o acolhimento de Jesus, ela sentiu em Jesus um grande amor. Jesus não a recebia como uma prostituta, Jesus não a recebia como uma mulher da vida, Jesus não a recebia como uma pecadora. Ela sentiu, era uma mulher de grande sensibilidade, e talvez até a sua profissão a tivesse feito muito mais sensível ainda.
E ela sentiu que Jesus era diferente, ela sentiu amor, ela sentiu acolhimento, ela sentiu perdão. Ela não tinha dito nada ainda dos seus pecados, mas ela sentiu perdão. E então aquela mulher começou a misturar o seu choro, o choro por causa da sua situação, o choro por causa do seu pecado, e ao mesmo tempo o choro de amor, se vendo já perdoada, se vendo já acolhida, se vendo já amada, sem ter falado nada ainda. Ela já se sentia perdoada, acolhida, amada. Então as suas lágrimas eram muito mais abundantes ainda, a sua emoção era muito mais forte ainda. Daí que ela chorava mais, daí que ela derramava mais lágrimas, a ponto de lavar. Imagina, para lavar os pés de Jesus com lágrimas, ela chorava muito mesmo. Mas por quê? Porque ela foi realmente impactuada pelo amor que se fazia perdão, que se fazia acolhimento. E ela sentiu tudo aquilo. Nem precisou usar muito perfume. Ela também, como tinha levado um vidro de frasco de perfume, ela também abriu aquele frasco e começou a derramar nos pés de Jesus. Mas o amor era mais forte naquilo tudo. E veja, ela não precisou dizer nada, Jesus não precisou dizer nada, e o perdão aconteceu. Ela sentiu-se perdoada antes de Jesus falar. Tanto assim que quando Simão começou a fazer aquelas conjecturas, como bom fariseu, ele era malicioso. Como todo fariseu é malicioso, né? Quem diz que esse homem é profeta? Se ele fosse profeta mesmo, sabia que tipo de mulher, que laia de mulher é essa que está aí? Né? Uma prostituta, ele não deixaria que isso acontecesse. Mas Jesus, percebendo o que se passava no coração de Simão, é Jesus que fala a ele. E ele faz aquela comparação que nós lemos pelo Evangelho. E mostra, justamente essa mulher está mostrando todo esse amor, porque lhe foram perdoados muitos pecados. Você não, você se acha o justo, você se acha o perfeito, você é fariseu, você acha que cumpre toda a lei, então você não demonstrou amor nenhum, porque você foi pouco perdoado, e nem sentiu necessidade de perdão. Mas ela, como pecou muito, e sentiu muita necessidade de perdão, ela muito amou, e porque ela muito amou, muito lhe foi perdoado, e ela está demonstrando todo este amor, justamente porque muito lhe foi perdoado. Percebe? Não sei se eu consegui me explicar. E é mais uma vez isso, o encontro dos dois amores. Jesus que ama e aquela mulher que ama. E quando ela chega, e quando ela vê o amor de Jesus, ela ama mais ainda. Ela ama mais ainda. E a reconciliação acontece e ela se sente perdoada. Depois de conversar com Simão, é que Jesus então se volta para ela e diz: por essa razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. A quem se perdoa pouco, também pouco mostra amor. E Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Já estão. Ele não disse: eu te perdoo agora. Não, os teus pecados, os teus muitos pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: mas quem é esse que até perdoa pecados? Jesus pouco se incomodou, mas Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. É isso, irmãos. Ou em Davi, ou nessa mulher pecadora, todos nós nos colocamos. E felizes de nós se nos colocamos numa ou noutra situação. Eu não sei se você quer ficar no lugar do fariseu,
Simão, que convidou Jesus, sim, mas se julgava o santo, o perfeito, o honesto, o bom, né? Inclusive porque pouco precisava ser perdoado, pouco amou. Não sei se você quer. Se quiser, o problema é seu, pode ficar, né? E pode continuar na posição de Simão o fariseu. Mas bem-aventurados somos nós se nos colocamos na posição de Davi ou da mulher pecadora. Ou os nossos grandes pecados ou os nossos pequenos pecados. Mas quando, pela graça de Deus, as vendas dos nossos olhos caem e nós sentimos o nosso erro, sentimos o nosso pecado, nós nos arrependemos do fundo do coração, como se arrependeu aquela mulher, com lágrimas ou sem lágrimas, porque muitas vezes o arrependimento não tem lágrimas, mas é algo que acontece no nosso interior, é uma dor profunda, é uma dor na alma. O arrependimento verdadeiro é uma dor na alma. Tenho certeza que você já sentiu isso. Se você não é muito fariseu, você sentiu isso. E peça a Deus mesmo, vamos pedir a Deus mesmo que não nos deixe ficar fariseus, que a gente não se acostume com a nossa situação de justiça. Graças a Deus já tivemos um primeiro encontro com o Senhor, já tivemos uma primeira conversão, já estamos caminhando nos caminhos do Senhor, já estamos servindo o Senhor, e tudo isso é muito bom e muito certo, mas que nós não nos acostumemos na nossa posição de fariseu. Eu já sou bom, honesto, justo, sou perfeito, que nós não nos acostumemos com isso. Pelo contrário, que sejamos muito sensíveis, e percebamos os nossos pecados, as nossas escorregadas, e também percebamos os nossos pecadinhos, e fiquemos muito sensíveis, consciência muito sensível, diferente de condenar-se, diferente de se acusar, mas que sejamos muito sensíveis, e assim o amor vai aumentar. Do encontro dos dois amores, o amor de Deus por nós e o nosso amor por Deus, quando precisarmos ser perdoados, esse perdão vai fazer com que aumente em nós o amor, e claro, por causa do amor, nós vamos servir muito mais ao Senhor ainda. E veja, a igreja não é feita de perfeitos, a igreja não é feita de fariseus, a igreja é feita de um Simão, Pedro, e você conhece toda a história de Pedro. Pedro que errou, Pedro que pecou, Pedro que negou o mestre. E quantas vezes Pedro errou no Evangelho. Mas é esse Pedro que amava muito, que se arrependeu muito, a quem muito foi perdoado, mas também que muito amava, foi esse Pedro que Jesus fez chefe da sua igreja. E se ele fez Pedro pedra fundamental da igreja, é porque ele queria mostrar: eu vou semear em cima disso. É com outras pedras assim que eu vou construir a minha igreja. Deus constrói a sua igreja em cima de uma mulher como essa mulher, pecadora do Evangelho. A igreja é feita assim, não de perfeitos, mas de pessoas muito sensíveis. E eu vejo que também nesse domingo, o Senhor quer redespertar em cada um de nós o amor. Porque talvez, por 1000 motivos, por 1000 razões, o seu coração foi ficando empedrado, endurecido, eu diria até enregelado, um coração gélido, e você não é capaz de amar, e até prefere ficar nessa situação. Foi talvez o seu passado, quem sabe até na sua infância você não foi amado, não recebeu amor. Talvez você não teve aquele amor que você precisava do seu pai, da sua mãe, na sua casa, na sua família. Talvez você não foi amado como precisava ser amado na sua juventude. Você foi sempre jogado para cá e para lá, pela vida, pelos acontecimentos, e também os seus namoros foi um desastre. Talvez você não foi amado, não foi amada suficientemente. Aí tanto o homem como a mulher, o homem também. O homem muitas vezes é durão, mas nós também fomos feitos da mesma matéria. O nosso Deus é um Deus amor, e a matéria-prima de toda pessoa, homem e mulher, a matéria-prima de que nós somos feitos é o amor. Infelizmente, pelos fatos da vida,
pelo desamor desse mundo, muitos de nós fomos irregelando e ficamos gelados, congelados, coração duro por causa desse gelo do desamor. Talvez você nem no casamento teve, você foi levando o seu casamento, por causa dos filhos, por causa da vida, mas amor, carinho, você não teve. Também fora com vizinhos, no emprego, com os outros parentes, e talvez você foi ficando uma pessoa gelada, até nas coisas de Deus você foi ficando uma pessoa gelada. E sabe, a nossa natureza não é essa, não é. Davi era um homem muito fraco, mas um homem de um grande amor, que amava muito, um homem muito sensível, sensível a Deus, às coisas de Deus, e sensível aos outros, sensível às pessoas. Até mesmo aquela mulher do Evangelho, pecadora, prostituta, pisada pela vida, mas havia grande amor dentro dela, e quando ela se encontrou com Jesus, redespertou tudo. E é isso que o Senhor quer fazer também. Ele quer a nossa conversão, mas além da nossa conversão, Ele quer mudar o nosso coração. Ele quer trocar o nosso coração de gelo, o nosso coração empedrado pelas feridas da vida, num coração novo, num coração de carne, num coração quente, num coração que tem calor, que ama a Deus, porque a verdade é essa. Se nós não amamos, se não amamos as pessoas, se o nosso coração não está caloroso de amor, nem com Deus nós conseguimos ser calorosos. Nós não conseguimos amar a Deus, porque o coração é um só. Não dá para ter um coração para as pessoas e um outro coração para Deus. Então, para eu ter um coração caloroso, um coração cheio de amor para Deus, para eu dizer, eu amo a Deus, eu tenho que ter um coração também caloroso com as pessoas, um coração que ame as pessoas, e o Senhor quer mudar o nosso coração. Ele não está condenando você, dizendo que você tem um coração enregelado, um coração endurecido. Jesus sabe que a causa disso são os fatos da vida. Foi o mundo que enregelou você. Foi essa vida que foi ferindo e machucando o seu coração. Ele foi ficando calejado, e por isso endurecido. E o Senhor quer mudar. E Deus já colocou o amor dele dentro do seu coração, já colocou, como semente. E Jesus quer, inclusive, através desta pregação, Jesus quer que a sua palavra, apresentada hoje a nós, não somente ela fale a nós, não apenas ela instrua a nós, mas Ele quer que essa palavra realize o seu efeito em nós. Jesus não quis que eu viesse hoje aqui e apenas fizesse uma palestra bonita, uma pregação gostosa de se ouvir. Não, Jesus está querendo que isso que a palavra diz aconteça no seu coração. Jesus quer que o amor que Davi tinha, você tenha também. E Deus é poderoso, e a palavra de Deus é eficaz para fazer isso. Ela não quer apenas dizer, ela quer fazer. E mesmo que você seja alguém como aquela mulher da vida, mulher prostituta, Jesus quer tocar você, quer converter você, e quer também trocar o seu coração e dar a você um coração novo, um coração de carne, um coração que ama. Você precisa desse coração. A vida é muito triste, a vida é muito dura, a vida é muito penosa sem a gente amar. Muitas vezes nós nem queremos mais amar. Talvez você seja uma dessas pessoas que não quer mais amar. Você até faz questão de esfriar o coração, porque você já sofreu muito e não quer sofrer mais. Mas Jesus sabe que isso não é solução. Não é solução. Então Ele quer trocar o seu coração. E Ele tem poder para fazer isso. O amor dele já está dentro do seu coração. Pelo seu batismo, pela presença do Espírito Santo. Por cada Eucaristia que você recebe. O amor já está no seu coração. Então Jesus quer ir esquentando de dentro para fora. Então esta é a graça. Deixe Jesus fazer isso. Não é à toa que você recebe a Eucaristia. Porque você recebe a Eucaristia, o amor já está lá no centrinho do seu coração, mesmo que esteja todo enregelado por fora. E se você quer, e se você deixa, se você permite, Jesus quer mudar o seu coração lá de dentro.
e dar a você um coração novo, um coração quente, um coração caloroso, um coração cheio de amor. Jesus, é isso que nós pedimos. E peça também conosco agora. É isso que cada um de nós pede, Senhor. Um coração novo. Um coração, Senhor, cheio de amor. Tu vês como é que anda o nosso coração, Senhor. Como está enregelado o nosso coração. Tu vês, Senhor, como o meu coração foi ficando duro por causa das feridas, por causa das machucaduras. E tu podes, Senhor, sim, tu podes mudar o meu coração. E eu me entrego, e eu estou pedindo, Senhor, muda o meu coração. Aquece o meu coração, Jesus, lá de dentro, bem de dentro. Aquece o meu coração. Eu sei que o teu amor já está em mim. Eu sei, Senhor, que o teu calor já está em mim, que o calor do teu Espírito já está no meu coração. E eu te peço, Senhor, e te pedindo, eu te dou o consentimento, muda o meu coração. Senhor, tu sabes que eu já sofri muito. Tu sabes, Senhor, que eu fui ficando enregelado, eu fui ficando endurecido por causa dos embates da vida. Mas eu estou pedindo hoje, Senhor, dá-me um coração novo. Arranca esse coração de pedra, Senhor. Arranca esse coração de gelo e dá-me um coração de carne. Um coração novo. Um coração como o de Davi. Um coração como o daquela mulher. Que por um lado, Senhor, eu sinta o teu amor. Que por outro lado, que eu te ame muito, Senhor. E que sentindo o teu amor e amando o Senhor, eu ame também muito as pessoas. Eu seja sensível. Que eu me abra para o amor, Senhor. É este coração novo que tu queres me dar. E cada um de nós, Senhor, agora acredita que a tua graça agiu. Sim, Senhor, cada um de nós acredita. Eu acredito, Senhor, que o teu amor agiu. Que a tua palavra fez o seu efeito no meu coração. E por causa disso, Senhor, por essa fé, porque eu acredito, agora eu agradeço. Vamos juntos agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por toda a graça desta noite. Muito obrigado, Senhor, por toda a graça desta pregação. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra fez o seu efeito. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra não foi em vão. A tua palavra não apenas instruiu, a tua palavra, Senhor, também se realizou no meu coração, no coração de cada um dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque estás me dando um coração novo. Muito obrigado, Senhor, porque o meu coração vai se mudar, vai degelar cada vez mais. O meu coração vai se amolecer cada vez mais, Senhor, para que eu tenha um coração novo, um coração de carne, um coração que pulsa, um coração quente, um coração que ama. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todo este amor. Muito obrigado, Senhor, pelo coração novo que me dá. Jesus, manso e humilde de coração. E agora diga também pessoalmente o meu coração. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei meu coração. E ponha simplesmente a mão sobre o seu coração. E nem precisa dizer nada. Assim como aquela mulher sentiu todo o amor, todo o perdão, todo o acolhimento de Jesus, sem dizer uma palavra. Você pode sentir agora todo o amor, todo o perdão, toda a acolhida de Jesus por você. E Jesus lhe diz agora: os teus numerosos pecados foram perdoados, porque você muito amou, porque você demonstrou muito amor. Vai, a tua fé te salvou.
Em nome do Pai. CançãoNovaPlay.com. Assine já!